Eu sou Isabela, sou engenheira de segurança do trabalho da Prefeitura Municipal de Barbacena e estou aqui hoje para falar com vocês um pouquinho nesse evento tão importante que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Eu fui convidada pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, para falar para vocês bem pouquinho do tema que dá nome a esse evento, que é a prevenção de acidentes. Esse tema tem uma dimensão bem grande. Eu não vou conseguir esgotar esse assunto em tão pouco tempo. Então eu gostaria de propor para vocês o início de uma reflexão sobre o que é o acidente do trabalho e as formas que a gente pode ter de prevenir essas ocorrências tão indesejadas que insistem em acontecer no nosso dia a dia, nos nossos ambientes de trabalho. Bom, conceitualmente falando, o acidente do trabalho ele tem aí de uma forma bem reduzida, misturando os conceitos legais e prevencionistas. O acidente de trabalho é uma ocorrência indesejada que acontece no local de trabalho, a maioria das vezes é imprevista, apesar de ser prevenível, a gente tem como fazer prevenção, mas mesmo fazendo prevenção insistem em acontecer acidentes que podem gerar perturbação funcional, lesões, que impedem o trabalhador de atuar nas suas atividades de forma permanente ou de forma temporária, reduzindo aí sua capacidade de trabalho. Então, a gente tem aí, em termos de números, um país que está no 4º lugar no ranking de acidentes do trabalho. É lamentável isso. E se a gente for olhar só os números, que acontecem, de acidentes que acontecem no Brasil, a gente pega aí o ano de 2019, que foi um ano típico, um ano pleno, onde todas as atividades estavam em pleno vapor, tudo funcionando dentro daquela normalidade. Nós chegamos a fechar o ano com 640 mil acidentes. Pois bem, precisamos refletir esse número, 640 mil acidentes. Será que aconteceram somente esses acidentes? Parece uma bobagem dizer somente um número tão expressivo, mas é porque ainda existe subnotificação. A gente sabe que muitas empresas ainda insistem em não comunicar essas ocorrências aos órgãos devidos. Será que esse número já está prevendo os acidentes que acontecem na esfera pública? Provavelmente não, porque a esfera pública ela tem seu sistema de previdência próprio, então cada esfera pública municipal, federal, estadual, ela tem aí também os seus acidentes de trabalho, suas estatísticas de acidentes de trabalho. Então será que no ano de 2019 a gente aproximou de 1 milhão de acidentes ou passou disso? Não sei afirmar agora. Eu sei que mesmo trabalhando com 640 mil acidentes, precisamos pensar que foram 640 mil trabalhadores que um dia, no ano de 2019, saíram de casa para trabalhar na intenção de voltar para casa no final do expediente e provavelmente isso não aconteceu da melhor forma. Em alguns casos nem aconteceu, a pessoa nem voltou para sua casa. Então nós precisamos pensar nessa implicação do que é esse tal do acidente de trabalho, que quando acontece, quando insiste em acontecer, ele tem implicações graves na vida daquele que acidentou, tem implicações graves, impactos grandes na sua família, impactos grandes com seus colegas de trabalho, grandes impactos sociais. E o acidente, gente, ele tem a particularidade de nunca ser finalizado. Uma vez que ele acontece, ele fica na memória de muitos. Ele fica na memória do acidentado, sem sombra de dúvidas, dos seus familiares, dos seus colegas de trabalho. E nós não estamos falando só de acidentes de grande monta, nós estamos falando também dos acidentes pequenos, com lesões pequenas. Isso fica na memória daqueles que estavam envolvidos direto ou indiretamente do acidente. Então ele tem que ser evitado ao máximo para que justamente esses prejuízos, por menores que sejam, eles não aconteçam. Não estou falando só de prejuízo financeiro, não, porque esse sim existe. Mas estou falando também do prejuízo para aquelas pessoas envolvidas. Quando acontece o acidente, nós temos então que fazer a análise dos mesmos. Por que aconteceu? E há uma tendência muito grande a fazer uma análise superficial. O acidente aconteceu porque o trabalhador não cumpriu com a regra de segurança. O acidente não aconteceu, ele aconteceu porque a empresa não forneceu a ferramenta adequada, a máquina adequada, a estrutura adequada. E aí é muito fácil a gente achar um culpado. Foi culpa do patrão, foi culpa do empregado. E não é só assim que a gente deve fazer uma análise de acidente. A gente tem que olhar de uma forma mais abrangente, mais sistêmica. Será que por que o empregador não está investindo em condições
questões de segurança? Por que o empregado não está atuando de forma segura? Essa análise mais profunda, ela é mais demorada, nem sempre temos uma conclusão exata. Quando chegamos a algumas conclusões, nem sempre elas são bem quistas, porém, nós precisamos fazer essa análise de uma forma mais radical, para a gente conseguir eliminar ou pelo menos reduzir ao máximo esses infortúnios. As atividades, todas elas têm os seus riscos, umas maiores, outras menores. Um trabalho em altura, por exemplo, ele tem um risco muito, o trabalhador fica exposto a um risco muito grande. Então nós precisamos entender quais são os fatores da empresa, os fatores organizacionais que vão fazer com que aquela atividade seja menos arriscada. Quais são os fatores do ambiente que precisa existir para que aquela atividade fique menos arriscada. Quais são as falhas possíveis, as falhas humanas possíveis de acontecer, o que fazer para que essas falhas não aconteçam. Precisa ser feita essa análise prévia antes que a atividade seja realizada, para evitar que o acidente aconteça. E a mesma análise deve ser feita ao contrário, caso aconteça o acidente. Aconteceu? Por que aconteceu? Uma falha humana. Mas por que houve a falha humana? Porque o fator do ambiente, seja técnico, seja físico, não estava adequado. Mas por que esse fator não estava adequado? E os fatores organizacionais foram preponderantes aí para essa ocorrência. Mas por quê? Que sistema que nós estamos envolvidos que gerou esse impacto, né? Seja o sistema nacional, seja o sistema municipal, seja um sistema só ali naquela empresa, precisa ser feita uma análise mais profunda, tanto previamente quanto, se infelizmente aconteceu o acidente, posterior ao acidente. E por que esses acidentes ficam acontecendo num país que tem legislações trabalhistas, que tem um rol de normas regulamentadoras específicas na matéria de segurança e saúde do trabalho, que tem o Ministério Público do Trabalho, que tem o Ministério Público, que tem uma Secretaria de Inspeção do Trabalho, que tem sindicatos, das categorias que defendem o trabalhador, que as empresas possuem aí profissionais de segurança e saúde do trabalho, possuem CIPA. Por que os acidentes continuam a acontecer? Estudos têm mostrado que empresas que desenvolvem o comportamento seguro, que investem no comportamento seguro, na prática do comportamento seguro, elas têm tido uma resposta muito positiva na redução e até mesmo na eliminação de alguns tipos de acidente. A cultura de segurança nada mais é do que uma soma de mentalidades de pessoas que atuam naquela empresa e que tem essa mentalidade está sempre voltada para a segurança do trabalhador. Quando eu falo segurança do trabalhador, vem na sequência a saúde do trabalhador também, Então, a cultura de segurança, uma vez implementada, ela faz com que a gente não fique só naquela prática do uso do EPI basta. Eu forneci EPI, não sei por que aconteceu o acidente. O equipamento de proteção individual é extremamente importante, sim. Ele cumpre bem o papel de prevenção de acidentes, mas ele não é a única forma de se fazer prevenção de acidentes. Hierarquicamente falando, o que deve ser feito é primeiro eliminar os riscos dos ambientes de trabalho. A gente tentar eliminar lá na fonte. O trabalho em altura, qual que é a forma que eu vou eliminar o risco do trabalho em altura? Praticamente é impossível, porque o trabalho em altura por si só já oferece esse risco. Então não tem como eliminar o risco do trabalho em altura. O que eu posso fazer no ambiente de trabalho em altura para eliminar esse risco? Eu posso fornecer um equipamento de qualidade para que a pessoa atinja aquela altura. Eu posso fornecer um equipamento de proteção coletiva para aquela pessoa, uma instalação de uma proteção coletiva, eu posso sinalizar o ambiente, E aí, por fim, sim, oferecer um equipamento de proteção individual com qualidade para que aquela atividade seja realizada com uma menor exposição possível daquele trabalhador a um acidente ou algum infortúnio de grande vulto. Quando uma empresa investe em segurança do trabalho, ela não está só priorizando a segurança do trabalho, ela está inserindo na sua empresa um valor. A segurança do trabalho passa a ser um valor da empresa. Então, se é um valor, é sinal de que ela valoriza a segurança do trabalhador. E com isso, a prevenção de acidentes vai ser uma prática constante. Então, para finalizar esse momento, breve momento que a gente está tendo, o que pode ser feito? De uma maneira bem breve, bem sucinta, não é receita, não é fórmula mágica, mas algumas coisas que já podem ser feitas para a gente tentar eliminar ao máximo
a redução do acidente de trabalho. Investimento em ambientes saudáveis, em ambientes seguros. Nem sempre fácil fazer isso, nem sempre econômico, uma forma mais viável economicamente falando, porém investir em ambiente saudável, em ambiente seguro é uma alternativa para a prevenção de acidentes. Investir em manutenções periódicas, investir em maquinário novo, investir em manutenções preventivas, seja em máquina, equipamento, veículo, ferramenta, são formas que a gente tem de prevenção de acidente de trabalho. Eliminar improviso, a fala, o tal do rapidinho, é rapidinho, eu vou subir que é rapidinho. Esse rapidinho geralmente ele vem seguido de algum acidente, se não naquele momento. A prática dessa fala é rapidinho, só agora, daqui a pouco acaba, isso com certeza é uma prática que não tem a ver com o comportamento seguro. Aliás, o contrário, sempre o comportamento inseguro imperando nesses casos. Tem que ser eliminada essa prática do improviso. A utilização de proteção de equipamentos, máquinas. Tem máquinas que já vêm com seus dispositivos de segurança acoplado e às vezes para facilitar o trabalho, muita gente tira essas proteções e aí você abre a porta para o acidente acontecer. Então, manter as máquinas e equipamentos com dispositivos de segurança acoplados a eles. Utilizar o equipamento de proteção individual, sim, não é a única alternativa, mas uma vez que ele é fornecido, ele deve ser utilizado. Lembrando que a maioria dos equipamentos de proteção individual, hoje em dia, eles têm uma adaptação perfeita ao indivíduo, Um ou outro que oferece um desconforto, talvez pela anatomia do trabalhador, o tipo de equipamento de proteção, mas a maioria deles, eles já oferecem um conforto para o trabalhador. Então, se ele foi fornecido, utilize-o, comunique caso aquele equipamento não seja adequado para você, porque hoje o mercado ele oferece uma opção grande de equipamentos que pode te proteger da mesma forma que o outro, mas que te oferecer mais conforto, Manter o foco nas atividades, o chamado comportamento seguro, evitar brincadeiras desnecessárias, brincadeiras no momento de atividades que precisam de ter uma certa concentração. Então, brincadeiras no local de trabalho são indícios de risco de acidente iminente. Evitar esse tipo de atitude incorreta, com isso você coloca a si próprio e os seus colegas em risco. E uma última, talvez de uma grande importância, é a manutenção do diálogo. Diálogo de quem? Diálogo do empregado com o empregador e vice-versa. Se o seu empregador te oferece um curso, uma capacitação, um treinamento, vá até lá, ouça o que tem para ser dito, aprenda, ponha em prática aquilo que está sendo oferecido. Se você é chefia imediata, se você é empregador, está na qualidade de empregador, ouça o que o seu trabalhador tem para dizer. Ele está ali na frente de serviço, ele está mais com uma visualização mais próxima daquilo que está sendo ofertado para ele em termos de risco de acidente de trabalho. Ouça o que ele tem a dizer. Às vezes ele tem soluções simples, soluções viáveis economicamente falando ou tecnicamente falando de serem implantadas, Vamos ouvir mais, vamos falar mais também, falar com propriedade, falar com respeito, sempre mantendo um diálogo respeitoso. Então essas são algumas dicas, alguns tópicos importantes de serem implementados, buscando aí a prevenção de acidentes. Lembrando, como eu disse no início, é um tema amplo que merece ser melhor discutido, melhor refletido. Então esse é só um primeiro momento que eu estou tendo a oportunidade de ter com vocês e coloco minha disposição para qualquer sugestão, dica, algum questionamento, alguma queixa. O nosso telefone lá do Serviço de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho é 3339-2019. Fiquem à vontade para nos procurar caso aconteça e caso seja necessário. Estamos à disposição de você, trabalhador, juntamente com a CIPA, na busca incessante pela prevenção de acidentes. Desejo a todos um bom evento, muito obrigado pela atenção e até um próximo momento, se Deus quiser.